Continuando aqui, né, pessoal? Marechal Deodoro da Fonseca chegou ao poder, tá? E também ele nomeou para seu ministro da Fazenda Rui Barbosa, que era uma das pessoas mais inteligentes do período, naquela época, era uma das pessoas mais inteligentes. Uma coisa que não pode deixar de ser lembrado também era sobre os estados. Passaram a ser província, agora passaram a ser estado, ter mais uma autonomia. Tudo bem? Deixaram de ser aquelas províncias, nomeada agora estado. É o modelo da Constituição dos Estados Unidos. E é o que acontece, professor? O que acontece? E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca nomeou Rui Barbosa para o ministro da Fazenda, ministro da Economia. O que aconteceu? Rui Barbosa fez uma política desastrosa chamada de encilhamento. Professor, o que é esse nome? Já para você saber o que é encilhamento, depois eu ando na característica. Encilhamento é porque eles se basearam um parelhamento de 2 cavalos encilhados naquele Jockey Club no Brasil, aonde se encilhavam, se empareavam para largar até a largada entre 2 cavalos, tá? É encilhamento, encilhado, pareamento desses cavalos. E aí ele fez isso aí, fazendo só uma comparação àquela muvuca que era esse Jockey Club. Eles fizeram uma comparação à Bolsa de Valores. Aí aquela agitação que era da Bolsa de Valores e a agitação desse Jockey Club, ele fez esse nome de encilhamento, tá? Mas o nome de encilhamento por conta disso. Mas a política econômica que era, né, professor? Esse encilhamento nada mais era desse encilhamento que era a emissão de papel moeda, de dinheiro no mercado. Grande emissão de dinheiro no mercado. E nós sabemos que quando o governo emite demais papel moeda, emite demais dinheiro no mercado, corre um grande risco de desvalorizar a moeda, corre um grande risco de uma inflação muito grande. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Houve uma inflação muito grande. O que é inflação? É o aumento dos preços. E o dinheiro não está conseguindo. Cada vez mais para você comprar um objeto, o dinheiro está tão desvalorizado que você vai levar muito dinheiro. E aí cada vez mais ele vai emitindo papel moeda, emitindo esse dinheiro. E essa política de Rui Barbosa não deu certo. Não foi para frente a política de Rui Barbosa. Desagradou demais as elites. Muitas empresas quebraram. E além do mais, no Brasil também, a facilitação desses empréstimos para essas empresas, nessa política de encilhamento de Rui Barbosa e Deodoro da Fonseca, criaram-se várias empresas fantasmas. Para quê? Com a finalidade de pegar dinheiro emprestado do governo e não pagar, investir em outras coisas. E aí essa política de encilhamento foi desastrosa para o governo, desgastou demais o Deodoro da Fonseca. E Deodoro, ele sempre foi o sistema dele mais autoritário, ele nunca soube lidar com a oposição, ele nunca soube lidar com... Ele é um militar do exército, onde ele tinha fortes ideais que ele tinha herdado da monarquia, ele não sabia lidar com a oposição que estava começando a chegar no seu pé, começando a ser contra ele, a oposição. E aí, como foi que ele fez? Por conta dessa oposição, né, professor, a seu governo, ele tentou fechar o Congresso, tá? O Congresso Nacional. Tentou fechar o Congresso Nacional para mandar de forma autoritária, só ele mandando. E isso desagradou, né, professor, os oficiais da Marinha, né? Que chamada, aí pessoal, eu falei, esqueci de falar a página, ó, pega a página 222, que a Marinha então era chamada de Armada. E aí os oficiais da Marinha, a Marinha que já não tinha nenhum tipo de influência, a Marinha no tempo de monarquia, eles tinham mais credibilidade. Mas quando chegou um militar no poder, que foi Marechal, a Marinha ficou quase de lado. Ele já não tinha aquela visibilidade que eles tinham na monarquia. E aí a Marinha se revoltou, chamada Revolta da Armada, pessoal.
Revolta da Armada, bem aí, na página 224, que prega aí, Revolta da Armada. O que foi essa Revolta da Armada? Por conta da tentativa de Marechal Deodoro fechar o Congresso, esses oficiais da Marinha pegaram os seus navios e aí, e apontaram para Rio de Janeiro em direção ao palácio para que o Marechal Deodoro renunciasse. Essa pressão todinha sobre o Marechal Deodoro, ele renunciou então à presidência da República. Ele, professor, ele se tornou apenas uns 8 meses que ele ficou no poder. Tudo bem, o Marechal não sabia lidar com essas oposição. Então, devido a essa revolta da Armada, e a falta de apoio dos grandes cafeicultores, ele renunciou. Marechal Deodoro renunciou. Professor, ele renunciou. E quem era seu vice? 8 meses de governo, ele renunciou. O seu vice era quem? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, naquela época, poderia votar, né? Foi escolhido Deodoro da Fonseca de uma chapa e Floriano Peixoto era de outra chapa, que era dos fazendeiros de café de São Paulo, que colocaram ele como vice. Tá? Floriano Peixoto assumiu. Floriano Peixoto assumiu, né, professor? Pela Constituição de 1891, como não tinham se passado 2 anos do mandato de um presidente, teria que se fazer novas eleições para presidente. Mas só que o Floriano Peixoto era chamado Marechal de Ferro. Ele, não senhor, eu vou ficar o mandato todinho aqui. E aí, Floriano Peixoto, né, professor, ele de forma autoritária, de forma forte, que era característica dele, que se vocês ouvirem isso aí no vestibular ou no Enem, Marechal de Ferro é Floriano Peixoto, que era o vice de Deodoro da Fonseca, tá? Se tornou, tinha que tirar o mandato. Só que aí a oposição, que era a Marinha, também não gostava, fazendo oposição, fizeram a segunda revolta armada, agora contra Floriano Peixoto. Só que Floriano Peixoto ele era mais duro do que Deodoro da Fonseca. Ele reprimiu esses revoltosos no Rio de Janeiro e também outra revolta chamada Revolta Federalista no Rio Grande do Sul, onde essas revoltas foram reprimidas de forma, né, dura por Floriano Peixoto, tá, pessoal? E assim, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca são chamados o República da Espada. Só esses dois, tá? Tudo bem, pessoal? Essas são as principais características desses dois presidentes, tá? Depois deles, depois de Floriano Peixoto, vai vir outro presidente. Agora sim, o presidente civil, que era o Prudente de Moraes, que é assunto de outra aula. Acaba bem aqui, pessoal, a chamada República da Espada, tá, pessoal? Que vai de 1889 a 1894. E acaba bem aqui a República da Espada e vamos começar a chamada República Oligárquica, tá? Que é das oligarquias, que a gente vai ver que depois dos votos de Cabresto, do café com leite, tudo isso aí é na próxima aula, tá? Mas tudo isso aqui, pessoal, entenda bem, tá dentro da chamada República Velha. Já ouviram essa expressão? O que seria República Velha? É o Brasil República de 1889 até 1930, onde houve chamada Revolução de 30 ou golpe de 30, aonde Vargas se instalou no poder. Beleza? Aí é outra república, tá, pessoal? Tudo bem? De 1930 para lá é chamada República Populista, onde os governos populares ficaram no poder. Vargas, JK, outra aula, tá? Dutra, é outra aula aí, tudo bem? Beleza, pessoal? Estamos aqui. Esses assuntos tá na página 222, Brasil, oligarquias no poder, tá? Um abraço aí, até a próxima. Pessoal, obviamente que tem mais características, né? Mais coisas, mas é muita informação, tá? Tem que dar uma lida também, professor. Vamos lá, professor.